comer limpo não te vai dar o corpo musculado e definido que tu queres. E hoje vou-te ensinar exatamente porque é que comer clean só os melhores alimentos ou aqueles super alimentos que tu ouves todos os influencers falar não te vai dar o corpo que tu procuras. Seja quando tu queres definir e queimar gordura para ficar com o abdômen bem definido e a barriga lisa, seja quando tu queres maximizar o teu crescimento muscular e estás numa fase de ganho de peso e queres então nutrir a tua melhor evolução corporal. Eu sou Francisco Fação, personal trainer e formador de PTs há mais de 10 anos e já ajudei mais de 500 pessoas como tu que gostam de treinar duro, comer bem e são consistentes a conseguirem ter o físico musculado e definido sem estagnações, sem que tu fiques preso naquele limbo de eu treino duro, mas ano após ano não consigo ver a evolução que eu mereço. Por mais que eu me esforce, por mais que eu procure estudar mais, por mais que eu acompanhe tudo o que é as novidades das redes sociais e por mais que eu acompanhe tudo aquilo que são as novas evidências científicas, os melhores influencers e youtubers do mercado. E hoje trago-te este vídeo exatamente porque é um tema extremamente comum e isto acontece várias vezes com pessoas que entram no acompanhamento e que vêm com uma base de alimentação fantástica. Portanto, tu comes maioritariamente alimentos clean, bons alimentos, frutas, legumes, vegetais, evitas doces, fritos, carnes processadas, gorduras desnecessárias e açúcares. No entanto, mesmo evitando tudo isto e focando apenas nos alimentos de bem, mais naturais, menos processados, mais biológicos, não consegues ter o corpo que tu queres. E isto acontece porque comer saudável não é a mesma coisa que tu comeres de forma eficaz para o teu objetivo. E isto traduz-se em duas coisas. Comer para a saúde é comer com foco na micronutrição, portanto, comer com foco em tudo aquilo que vai melhorar os teus marcadores de saúde e que vai nutrir também tudo o que são os teus fisiológicos. Portanto, acaba por ser aqui um foco da alimentação pura e simplesmente para um outcome de saúde. Ora, aquilo que tu procuras numa fase de crescimento muscular ou numa fase de definição ou perda de peso não é necessariamente a mesma coisa que otimizar a tua alimentação ou até mesmo o teu dia-a-dia para a saúde. E embora muitos dos alimentos saudáveis sejam altamente interessantes também para utilizar, seja numa fase de ganho de peso, seja numa fase de perda de peso, e atenção que serão alimentos diferentes, embora ambos possam ter o rótulo de saudável, porque são muito ricos em nutrientes, vitaminas, minerais, boas fibras, boas gorduras, podem ou não ser úteis depois para o teu objetivo físico e visual nesse sentido. Agora, isto não significa que sejam necessariamente coisas diferentes, não significa que tu, para fazeres uma alimentação eficaz para o teu objetivo, não possas ter uma alimentação saudável. No entanto, e é aqui que caímos muitas vezes no erro, uma alimentação saudável nem sempre é a melhor alimentação para o teu objetivo, seja ele queima de gordura, seja ele ganho de peso. E isto é muito fácil de entender já de uma primeira perspectiva. Tu podes ter uma alimentação saudável, mas se tu queres perder peso, essa alimentação saudável vai ter sempre de obedecer à regra de um déficit calórico, porque isso é necessário para tu perderes peso. Se tu estás a fazer uma alimentação saudável com excelentes alimentos, mas estás num excedente calórico porque estás a ir buscar demasiados frutos secos, demasiadas gorduras boas, chocolates negros, óleo de coco, o abacate e tudo mais, é natural que tu entres em excedente calórico. Logo, embora a tua alimentação até possa ser saudável do ponto de vista de micronutrição, não é eficaz para o teu objetivo e por mais saudável que tu estejas a comer aí, tu não vais estar em déficit calórico, logo tu não vais estar a perder peso. A mesma coisa acontece e é um grande travão nas fases de ganho de peso, particularmente se és aquele tipo de pessoa que tem dificuldade em ganhar peso, porque se tu comes apenas clean, apenas alimentos limpos e já és uma pessoa que naturalmente tem dificuldade a ganhar peso, portanto tens dificuldade também a comer tanto quanto necessário para o teu metabolismo, para tu estares num excedente calórico, e é por isso que não estás a conseguir ganhar peso, seja porque o teu metabolismo é relativamente acelerado, ou seja porque tu não tens apetite suficiente ou capacidade de comer, ou estômago, para digerir toda a comida que tu precisas de comer. Se tu estás a ir buscar apenas alimentos super clean, geralmente, nem todos, mas geralmente muitos deles são também altamente saciantes e pouco calóricos, principalmente vegetais, legumes, frutas e hidratos mais fibrosos, é normal que tu tenhas dificuldade a conseguir cumprir o teu objetivo, portanto seres eficaz no teu objetivo de ganho de peso, por mais saudável que tu possas estar a comer, percebes? Portanto, aqui é importante fazer esta distinção.
nem sempre comer os alimentos mais saudáveis vai ser a forma mais eficaz de tu atingires os teus objetivos. Agora, por favor, não ouças isto como eu vou só comer merda ou não vou comer comida saudável. Não é isso que eu quero passar neste vídeo. Atenção! E a maioria das pessoas beneficiaria de comer de forma mais saudável. No entanto, se tu estás a ouvir este vídeo, tu provavelmente já tens esse tipo de preocupações e o comer saudável pode mesmo estar a ser um travão para ti e isto é mais comum do que parece. Ora, quando tu estás numa fase de perda de peso, é importante entender que o déficit calórico é o rei, é o que vai ditar a tua capacidade de perder peso e a velocidade a que essa queima de gordura vai acontecer. Quanto maior o déficit, maior a velocidade de perda de peso e queima de gordura e, portanto, a escolha dos alimentos é feita de forma estratégica para que tu consigas, número 1, atender o déficit que tu queres, portanto, atingir o total calórico do dia que tu queres e, número 2, cumprir todos os requisitos nutricionais, proteínas, gorduras, hidratos, fibras, cumprindo também com aquilo que são as tuas necessidades de energia para o teu treino, momentos do dia com mais fome e particularmente evitar que tu passes o dia com demasiada fome. Ora, como é que nós encontramos aqui o equilíbrio entre comer clean e atender estes objetivos? Na maioria dos casos, fazeres uma alimentação mais saudável, principalmente naquilo que são escolhas de proteínas e hidratos de carbono mais saudáveis, portanto proteínas menos processadas, estamos a falar aqui de carnes magras, estamos a falar de carnes vermelhas não processadas, estamos a falar de peixes, mariscos, fontes de proteína vegetal, embora sejam saudáveis, são um bocadinho mais tramadas numa questão de perda de peso, porque geralmente proteínas vegetais não são só 100% proteínas, são também hidratos e ou gorduras, portanto temos que ter aqui atenção ao cumulativo dessas calorias todas. Não significa que não sejam saudáveis, apenas tens que ter cuidado com o total calórico que elas representam. Na maioria dos casos, comer saudável tende a ser uma boa opção para a escolha de proteínas e para a escolha de hidratos. E quando digo comer saudável é olhar para aquilo que são os termos gerais de saudável. Procurar uns hidratos de carbono mais complexos, privilegiar a batata em vez da massa, privilegiar mais leguminosas, privilegiar mais salada e legumes, mais vegetais, mais frutas como fontes de hidratos, tende a ser uma excelente opção numa fase de perda de peso. No entanto, há aqui uma coisa que é particularmente complicada quando falamos na perda de peso e alimentação saudável. É que as gorduras, por definição, há muitas gorduras que são extremamente saudáveis. Estou a falar, por exemplo, de frutos secos, as gorduras dos peixes gordos, nomeadamente do salmão, cavalinha, sardinha, atum, ricas em ômega 3. Estou a falar também, inclusive, do azeite, das manteigas, daquelas rijas, mesmo está-me a faltar o nome, não é aquelas de barrar, tipo manteiga Président, é... Président? Ah, ouais, hein? Estou a falar daquelas manteigas mesmo de barrar, que tendem por ser aqui uma boa fonte também de vitaminas, abacate, óleo de coco, tudo isto são excelentes gorduras e vêm também com muitos mais vitaminas e minerais. No entanto, não esquecer que gorduras são altamente calóricas e quando nós falamos de perda de peso, portanto ser eficaz no objetivo de perda de peso, e muitas vezes a perda de peso pode ser a coisa mais saudável que tu podes fazer, porque se tens excesso de peso, emagrecer, perder peso vai ser das melhores decisões que tu podes fazer para a tua saúde. Ter cuidado com as escolhas das gorduras e limitar e controlar, portanto estou a falar de pesar o azeite, estou a falar de pesar os teus frutos secos, não é tirar um punho, é controlar a quantidade desse punho, não é pôr azeite, é pôr uma colher ou X gramas de azeite, para tu poderes controlar isso, é fundamental. E eu não estou a dizer que estas gorduras e que estes alimentos não sejam saudáveis e que os devas evitar a todos os custos, não. Eu estou a dizer-te é que eles são saudáveis, têm lugar na tua dieta sim, mas se eu me pensar só em comer saudável, aquilo que vai acontecer é que eu vou estar a acumular muitas calorias sem me aperceber delas e eu não estou em déficit. Logo, a minha alimentação é saudável do ponto de vista nutricional ou micronutricional, no entanto, não vai ser eficaz para o meu objetivo de perda de peso, o que significa que eu até posso estar a fazer uma dieta ou uma alimentação extremamente saudável, estou-me a restringir de uma data de coisas, portanto eu estou a sentir que estou em restrição, mas eu não estou a ver os resultados que eu quero, por mais saudável que eu esteja a comer. Porquê? Porque eu estou a fazer uma alimentação que não é eficaz para o meu objetivo, e eficácia é diferente de qualidade nutricional, e isto é fundamental entender, tal e qual como adoçantes ou colas zero não são alimentos saudáveis, não acrescem nada à tua alimentação de um ponto de vista nutricional, não traz vitaminas, não traz minerais, não traz nada de bom propriamente dito. No entanto, não deixam de ser eficazes para uma fase de perda de peso, porque ajudam-te a controlar o teu apetite, ajudam-te a controlar, em alguns casos, os cravings, e ajudam a ser aqui uma boa forma de tu teres uma sensação de
off da dieta sem estragar o objetivo. Portanto, não quebram a eficácia ou o critério de êxito da tua tarefa, que é estar em déficit calórico. Portanto, conseguimos encontrar aqui algumas divergências, estás a perceber? Obviamente que uma gordura saudável não deixa de ser uma excelente opção para ocupar as tuas gorduras e, portanto, dentro daquele teu objetivo calórico que para um déficit, para uma fase de emagrecimento, para uma fase de definição é a prioridade, é mais importante, quote on quote, estar em déficit do que comer os alimentos mais saudáveis se tu queres perder peso, não invalida que quando eu construo a minha dieta, atendendo ao meu critério de êxito, que é estar em déficit, eu depois, para executar esse critério de êxito, não faço as opções mais saudáveis que atendam as necessidades do meu objetivo. Mas, em primeiro lugar, eu vou atender o meu critério de êxito. E comer saudável não significa eu estar a atender o meu critério de êxito. Está bem? A mesma coisa acontece quando nós estamos a falar de um ganho de peso. E aqui há dois campos. De certeza que tu já ouviste falar em Dirty Bulk e Clean ou Lean Bulk, ou seja, um ganho de peso mais sujo, mais forte, mais rápido, comer para crescer, Dirty Bulk, ou a opção mais calma, vamos comer de forma controlada, apenas o suficiente para conseguir crescer limpo, seco. Estas duas opções mostram-nos aqui dois campos muito distintos, aquele tipo de pessoa que só está focada em comer para aumentar o número de calorias e o outro tipo de pessoa que está mais focada em nutrir o corpo. Só que há aqui um grande problema. Se tu és o tipo de pessoa que tem dificuldade a ganhar peso, por mais que tu comas e tu sentes que comes muito, ficas enfartado, parece que já não dá para comer mais nada e estás sempre a comer, mas o teu peso não sobe, o músculo não cresce e o corpo não muda, muito provavelmente tu estás a cair no erro de comer limpo demais. E o comer limpo demais é novamente um problema aqui na questão do critério de êxito, porque se tu queres ganhar peso, se tu queres adicionar massa ao teu corpo, é imperativo que haja energia, é imperativo que haja excedente, porque o processo de ganho de peso é literalmente tu converteres a energia que entra no teu corpo em tecido, anabolismo, pegar em moléculas pequenas e construir uma molécula maior a partir daí, idealmente massa muscular. Ora, para isto acontecer tem que haver energia disponível para este processo, caso contrário tu não tens como accrue em inglês, portanto acoplar essa energia num novo tecido. Para tu poderes fazer isto, tens de estar em excedente. E se comer limpo te está a impedir de estar em excedente, então comer limpo está a ser contraditório ao teu objetivo. Por mais limpo que tu comas, não vais cumprir o teu objetivo. E novamente vais sentir que estás a esforçar, que estás em dieta, que estás a fazer tudo certo, mas o teu corpo não evolui, porque a tua ação não é congruente com o objetivo que tu queres alcançar. Ora, porquê é que isto acontece? Da mesma forma que muitos alimentos limpos são interessantes para uma perda de peso, nós temos que perceber quando tu estás num excedente calórico, recomendações, de certa forma, invertem-se. Quando tu estás numa perda de peso, tu queres coisas que te saciem, tu queres coisas que tenham poucas calorias, mas que te encham, que façam com que tu não tenhas fome ou não precises de comer mais por poucas calorias. Mas quando tu queres ganhar peso, tu queres exatamente o oposto. Tu queres poder criar um excedente calórico. Logo, as decisões alimentares e as recomendações alimentares não são as mesmas. E isto é um grande mindfuck, particularmente para quem segue muito as dicas sobre a alimentação, porque a maioria das recomendações que tu ouves na internet, nas redes sociais, na televisão e tudo mais, são recomendações que são feitas para pessoas que têm de perder peso, porque esse é o problema geral do mundo. Eles precisam de perder peso, as pessoas comem mal, comem a mais, fazem más escolhas alimentares. Raro é o caso da pessoa que precisa de ganhar peso. E, portanto, a maioria das coisas que tu ouves que fazem bem ou que fazem mal são viradas para a perda de peso, não para ganho. Logo, a maioria do conhecimento ou noções nutricionais que tu tens estão orientadas para um objetivo que é contrário do teu. Então temos que fazer aqui um ligeiro reframe quando estamos a falar de ganho de peso. O teu objetivo é nutrir o teu crescimento muscular e o teu ganho de peso, sim. Portanto, a maioria da tua alimentação tem e deve estar orientada para nutrir os teus processos de crescimento muscular e, obviamente, a tua saúde, mas não podemos esquecer o objetivo de ganho de peso, que requer que tu comas mais calorias, que entre mais energia do que aquela que tu gastas. Ora, num ganho de peso é relativamente fácil a preocupação nutricional.
Enquanto que quando tu estás num excedente, tu estás efetivamente a colocar o teu corpo num estado de escassez, de déficit nutricional e, portanto, como tu tens menos comida, tens menos opções, tens menos margem de manobra, tens que ser mais estratégico com aquilo que tu escolhes para comer. Quando tu estás num excedente calórico, tu tens muito mais comida a entrar, é muito mais fácil tu atenderes às tuas necessidades nutricionais, seja a proteína, hidratos, gorduras, seja também as tuas vitaminas e micronutrientes, vitaminas, minerais e por aí fora. Porque tu tens muita comida que vais comer e, portanto, tens muita margem de manobra. Raro é o caso de uma pessoa que está em excedente calórico, ou aliás, é preciso fazer muito mal ou comer muita merda ou fazer um dirty bulk para tu estares em excesso calórico, estar a ganhar peso e mesmo assim estares em déficits nutricionais. É preciso esforçar-te para comer mal ou simplesmente seres uma pessoa que já está gorda ou gordo por uma alimentação má. Agora, quando tu já segues um lifestyle minimamente fitness, chamemos-lhe assim, odeio este termo, tu muito provavelmente já tens uma base de alimentação minimamente boa. As frutas, os legumes, os vegetais, as boas fontes de proteína, boas fontes de gordura. Portanto, estando em excedente, tu muito provavelmente já vais suprir tudo o que é as tuas vitaminas e minerais. Só pela simples quantidade de comida que tu tens. Precisarás provavelmente ter atenção ali a alguns pontos, magnésio, zinco, ferro, em alguns casos nas mulheres, porque acabam por evitar um bocado as carnes vermelhas, mas têm uma necessidade de ferro ligeiramente acrescida comparativamente à noção normal. Mas no geral, se tiveres uma alimentação minimamente variada, estando em excedente, tu vais cumprir as tuas vitaminas e minerais, principalmente se comes uma boa quantidade de frutas e legumes. O problema é que, lá está, se tu só comeres limpo em excedente calórico, o que vai acontecer é que tu vais estar muito mais cheio, porque o comer limpo, na maioria dos casos, vai-se refletir em tu estás a comer alimentos mais saciantes, estás a comer mais fibras e isso vai-te dificultar tu comeres aquela quantidade necessária de calorias para tu ganhares peso, particularmente se tens pouco apetite. Uma das grandes recomendações que eu dou para quem está em excesso calórico e tem dificuldade a ganhar peso, nós vamos manter sim a maioria da tua alimentação limpa e provavelmente aquelas refeições que forem mais rotineiras para ti. Estou a falar do pequeno almoço, dos lanches e do almoço, que são provavelmente aquelas refeições que tu fazes no meio do teu dia-a-dia de trabalho que convém que sejam minimamente rotineiras ou similares quase todos os dias, para tu não perderes tempo, para não teres que pensar em grande coisa, para ser rápido a sair de manhã, para que o teu almoço vai ser similar a maioria dos dias da semana, a não ser que sejas aquele tipo de pessoa que acaba por almoçar com clientes ou afins, o teu almoço vai ser minimamente similar, tal como os teus lanches, tal como o teu pequeno almoço, por uma questão de logísticas e de horários. E aí, aquilo que nós fazemos é garantir do teu pequeno almoço até ao teu lanche da tarde, garantir a tua micronutrição, tuas vitaminas, minerais, grande parte dessas componentes de qualidade nutricional, mas guardar o teu jantar para a variedade, principalmente numa fase de excedente calórico. Primeiro, porque podes, é nesta altura que tu podes variar mais, que faz sentido tu apelares mais ao apetite, apelares mais à memória do paladar, tentares ir buscar estes prazeres para te ajudar a atingir o teu objetivo, porque vai te ajudar com o teu critério de êxito, que é estar em excesso calórico. Paralelamente a isso, essa variabilidade e esta permissão para variabilidade ao jantar é aquilo que te permite tu chegares ao jantar e saberes que, ok, como tudo aquilo que eu comi até agora já cumpriu os meus objetivos nutricionais, a minha saúde e os meus requisitos para crescer músculo, chamemos-lhe assim, poderá faltar um bocadinho de proteína e calorias, mas é isso. Ok, eu ao jantar eu não preciso de estar a comer a cena mais clean de sempre, eu tenho é que me focar em ir buscar aqui um jantar e talvez uma ceia que cumpram aquilo que é necessário para eu ganhar peso, que é o excedente calórico. E se o meu jantar e a minha ceia não forem a cena mais clean de todas, não faz mal porque o resto do meu dia já foi. Porque se eu faço 4 ou 5 refeições, se 3 delas já foram super cleans e conseguiram suprir as minhas vitaminas e micronutrientes, então se os outros 20 ou 30% da minha alimentação for um bocadinho mais off, não tem problema. Porquê? Porque eu já supri aquilo que eu precisava e agora aquilo que eu vou fazer é ir buscar o outro objetivo. E isto é muito importante porque eu sei que muitos de vocês têm o receio de vou engordar por estar a comer estes alimentos ou vou perder resultados porque não estar a comer clean. E não funciona desta forma. Tu vais engordar se o teu excedente calórico for excessivo, mas ele vai acontecer quer que seja um alimento clean, quer não. E vai acontecer praticamente na mesma proporção. 200 calorias extra de Snickers ou 200 calorias extra de alface vão-te fazer engordar praticamente na mesma proporção. A diferença é que a alface vai te encher muito mais e vai ser difícil tu teres essas 200 calorias extra, e o Snickers é uma cena que tu vais comer num minuto enquanto tu estás a ver aquele último episódio da série no sofá. Só que se tu és o tipo de pessoa que tem dificuldade a comer essas 200 calorias extra, estar-te a mandar comer alface
é um tiro no pé, porque não vai acontecer. Agora, estar-te a mandar comer aquele Snickers, se calhar até vai desenrolar bastante mais bem, mais facilmente. Ter aqui atenção, tu não és réplica dos outros, nem toda a gente tem dificuldade a ganhar peso, mas também nem toda a gente tem dificuldade a controlar o apetite. Então, é importante tu conseguires perceber em que campo é que tu estás. Não te focares apenas em comer saudável, mas pensares sim, ok, o que é o meu objetivo? O que é que cumpre os requisitos do meu objetivo? É perder peso? Então eu tenho que estar em déficit calórico. No matter what, é uma regra obrigatória. É a primeira coisa que eu tenho que me preocupar. Se eu quero ir de Lisboa ao Porto, eu tenho que ir para Norte. Não é a velocidade a que eu estou, não é o carro que eu uso, não é as mudanças em que eu estou, é ir para Norte. Esse é o primeiro critério. Se eu quero ganhar peso, eu tenho que estar em excedente. A qualidade ou o tipo de alimento, se é mais limpo ou não, deve vir como um segundo e um terceiro pilar. São a tradução, ou são a aplicação prática das tuas calorias e dos teus nutrientes. E isto nunca pode sobrepor-se ao teu objetivo, ao critério de êxito do teu objetivo. Se eu quero ir de Lisboa ao Porto, eu tenho que ir para Norte. A velocidade a que eu vou, o carro que eu uso, o tipo de calçado, tudo isso pode impactar, sim, mas só se eu estiver a ir para Norte. Aqui é a mesma coisa. Está bem? Portanto, se tens alguma dúvida sobre como é que tu podes escolher os melhores alimentos, montar a tua dieta perfeita para ti, encontrar uma boa forma de construir, seja para perda de peso, ganho de peso, baseado na ciência e com recomendações práticas fáceis de entender, clica aí em baixo na descrição, porque eu tenho um e-book completo a explicar-te tudo, de A a Z, do mais básico ao mais avançado, até à periodização nutricional para tu saberes o que fazer quando perderes o peso e não quiseres engordar, ou quando terminares a tua fase de ganho de peso e quiseres começar a limpar e a definir, seja para as férias, seja para o verão, o que for. Clica para agarrar este e-book, como criar a tua própria dieta. Tem literalmente tudo o que tu precisas. É um e-book que já esteve à venda por volta de 100 € e que neste momento está grátis apenas durante mais umas semanas, portanto, aproveita antes que volte a ficar à venda. Vais adorar. E, se ainda não fizeste isto, subscreve o canal, porque temos vídeos a sair todas as semanas com o melhor conteúdo de treino e nutrição para tu ficares definido e musculado, sem estagnações. Portanto, não percas, conto contigo já no próximo episódio e não te esqueças de subscrever o canal, seguir aqui nas redes sociais e descarregar o e-book que te vai resolver todas as dúvidas que tu tens da tua alimentação para conseguires ter o corpo definido e musculado que tu mereces. E não te esqueças, não repetir, fazer melhor.